Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre estudar de verdade, né? No vídeo anterior eu falei um pouquinho do arrependimento que a gente carrega, que os adultos carregam sobre ter estudado mais, né? A gente olha para o passado e fala, nossa, deveria ter estudado mais, deveria ter feito mais coisas, deveria ter sido um aluno melhor. Mas isso se dá pela maturidade, pelo desenvolvimento psicológico e pelo desenvolvimento fisiológico das pessoas. Tranquilo, normal. Agora, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, trocar uma ideia sobre essencialmente, como que eu posso dizer, estudar de verdade. Então, peço que se inscreva, assine as notificações e bora bater um papo. Como que eu posso colocar, como que eu posso definir? O estudo de verdade ele começa depois do ensino médio, porque a gente perde alguns anos meio que perdido. Quando a gente percebe que perdeu todo esse tempo, a gente começa a correr atrás do tempo perdido, né? E aí a gente começa a estudar de verdade, começa a pesquisar de verdade. Por exemplo, me lembro quando eu trombei com esse livro aqui, Joaquim Fest. Esse foi um livro que eu adquiri agora, uns meses atrás, Joaquim Fest. Melhor biografia de Hitler que nós temos em língua portuguesa, né? E, na verdade, essa foi a melhor biografia produzida, né? Sobre a pessoa de Hitler. Esse livro, eu tive contato com ele em 2009. Em 2009, que foi quando que foi a filha do meu patrão me emprestou para ler, né? Sobre a vida dele. Eu entregava jornal, ela me emprestou, li. E depois passou muitos anos. E quando eu reencontrei esse livro, eu falei, cara, mas eu conheço esse livro, eu conheço esse tema, né? Tipo, então, eu só fui correr atrás daquilo que eu tinha perdido anos depois, muitos anos depois, né? E isso faz parte da maturidade. Mas, quando você começa a correr atrás de estudar de verdade, você começa a focar, como você já perdeu muitos anos e ganhou a disciplina através do trabalho, percebeu que se você perder muito tempo da sua vida, você vai você vai ficar a vida toda num emprego que você não gosta, você começa a correr atrás. E aí você começa a estudar de verdade, você começa a dar valor. Simples assim. E, e, e como isso acontece? E por que isso acontece? Acontece pelo desenvolvimento psicológico, fisiológico próprio. E disciplinar também, né? O trabalho ele coloca uma disciplina na gente, coloca uma educação na gente que outra, de outra forma não chegaria. E temos uma outra questão também. Mencionei nos vídeos anteriores, quem quiser voltar. O sistema escolar, o estilo de estudo, o ensino médio ele força a gente a estudar muita coisa diferente. Você, quando toma a decisão de estudar, você vai estudar aquilo que você queria ter estudado. Então, esse livro, por exemplo, nunca foi me apresentado no ensino médio. Eu nunca ouvi falar de Edward Gibbon no ensino médio. Eu não me lembro de sequer ouvir a menção de Império Romano. Eu sequer tenho isso na minha memória. E olha que eu sou bom de memória. Eu sou bom de memória. Eu sequer me lembro da palavra Império Romano no tempo escolar. Então, Gibbons não foi mencionado. Joaquim Fest eu conheci por causa de uma pessoa que estudava em escola particular, era classe média para alta, né? Gente que tinha um estilo de vida um pouquinho melhor, né? Mas na minha escola eu nunca escutei, nunca tive acesso a esses livros, né? Nunca tive acesso. Então o que acontece? Quando você toma a decisão de estudar, você já está mais disciplinado, você vai estudar aquilo que você quer, então consequentemente você vai aprender aquilo. Eu saí da escola sem saber o que era um objeto direto, o que era um objeto direto, o que era um objeto indireto, né? Sem saber o que era um particípio. Eu não sabia. Se você perguntasse para mim, eu não sabia, eu não saberia responder. Hoje eu consigo responder. Por quê? Porque quando eu completei 20 anos de idade, eu decidi começar a estudar de verdade. E aí eu fui estudar uma coisa fácil, grego. E aí estudando grego eu descobri que a língua portuguesa ela é mais fácil do que a gente imagina. Mas por que isso aconteceu? 20 anos na cara,
batendo concreto não batia concreto na chama, mas batendo, pegando saco de 50 kg debaixo do sol de 35 graus lá de Maringazão, jogando na bitoneira, queimado de cal, né? Porque o cal lá é um cal virgem, você joga 2, 3 baldes de água, joga um saco de cal de 20 kg, ele ferve como se tivesse a 110 graus, ele ferve assim, o bagulho é tenso. Aí você joga areia e você deixa ele esfriar pro dia seguinte. Você faz isso aí, você quer estudar rapidinho, né? Quando você começa a fazer isso aí, você começa a estudar rapidinho. E aí eu comecei a estudar de verdade e pronto. Mas eu estudava aquilo que eu queria estudar. Não era aquilo que me era imposto. Eu não era obrigado, né? Eu era obrigado a estudar a língua portuguesa, por exemplo. Biologia. Eu acho biologia um assunto super importante, mas eu não uso no meu dia a dia. Inclusive, nas áreas que eu gosto, os canais que eu produzo conteúdo, às vezes alguém me pergunta sobre questões evolucionismo, biologia, essas coisas. Eu falo, mano, eu nem respondo isso aí, cara, porque não é da minha área. Eu nem me interesso. Não me interesso. Eu me interesso por outras questões. Agora, se pega o canal de alguém que gosta de falar sobre isso, porque eu me perdoe, eu não sou a melhor pessoa para dizer sobre isso, não. Quer perguntar o significado de palavra em grego, eu respondo. Em hebraico, eu respondo. Em latim, eu consigo responder. Agora, se me perguntar de evolucionismo, criacionismo, essas coisas, não é minha área. Isso aí é uma coisa que exige ciência. A Terra é plana, a Terra é redonda. Cara, eu não sou matemático. Eu não sou físico. Ponto. Então, isso aí deixa. Você quer discutir isso aí, discute com quem quer dessa área. Então, eu não estudo coisas que eu não gosto. Eu estudo coisas que eu gosto. Segunda Guerra Mundial, Império Romano, língua inglesa atualmente, que eu tô tendo que estudar porque é meu pão de cada dia. Literatura, que é língua portuguesa. Né? Eu tô com a coleção de Monteiro Lobato, gente. Eu tenho a coleção inteira de Monteiro Lobato aqui na minha estante. Você sabe o que é isso? Sabe o que é eu ter Machado de Assis, Jorge Amado? Por quê? Porque eu comecei a me interessar, porque a evolução e a maturidade. Disse em vídeos anteriores, eu só fui ler os Lusíadas com 28 para 29 anos de idade, fazendo faculdade de História, porque foi quando eu tive maturidade. Hoje eu tenho duas edições, né? Duas edições diferentes dos Lusíadas, de Camões. E me são muito úteis para passar aula de língua portuguesa. Muito úteis. Entende? Então, quando você termina a escola, é que você começa a estudar de verdade. Porque você vai estudar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que quando você chega na faculdade é 2 matérias por mês. Então isso você olha e fala, pô, tá fácil. Você vai ler a apostila, você lê uma apostila de 150 páginas fácil. Como é que você vai ler 150 páginas tendo que fazer aula de matemática, tendo que estudar matemática, história, geografia, língua portuguesa, sociologia, filosofia, antropologia, né? Então, o nosso estudo, eu mesmo comecei a estudar depois com 20 anos de idade, e muita gente começa a estudar de fato assim. Eu conheço vários amigos que manjam muito de estudo e foi depois da escola. A escola, na verdade, era um estudo. Eu falei isso para um rapaz que hoje ele tem 18 anos de idade, já vai casar praticamente. E eu falei para ele, falei, mano, esquenta a cabeça não. Vai seguindo sua vida aí, mas depois que você terminar a escola, você começa a estudar de verdade. E o cara começou a estudar de verdade. Um outro também entrou em contato comigo, que falou, ó, professor, eu preciso de umas dicas aqui e tal. Eu aconselhei ele, e ele começou a estudar de verdade. Começou a estudar de verdade. Por quê? Porque ele saiu da escola. Assim, ele terminou o ensino médio, alguns saíram da escola antes. Terminou e ficou bronca. Eu tenho um conhecido meu que tem 30 anos de idade, 4 filhos, parou de estudar cedo porque virou pai cedo, começou a trabalhar de pedreiro. Hoje ele começou a estudar de verdade. Já há uns 2 anos ele está nessa de estuda de verdade para poder fazer a faculdade de engenharia dele. Com 4 filhos nas costas. Por que aconteceu isso? Maturidade, estrutura, né? Necessidade, estudar o que quer. Então tudo isso conta e tudo isso pesa. Tudo isso conta e tudo isso pesa no fim das contas. E é isso. Não tem segredo. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.